Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos. E hoje eu estou aqui em casa, na minha casa aqui, bem à vontade, e aproveitei esse momento para refletir um pouco a palavra do nosso Deus. Ok? É muito bom a gente parar para refletir na palavra do nosso Deus, porque é através da sua palavra que ele fala conosco. É uma das formas dele falar conosco, é através da sua palavra. Então, quando estamos meditando na palavra de Deus, estamos em frente a Deus, ouvindo o que Ele quer dizer para nós, ok? Então, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. E, meus amados, eu tenho ouvido pessoas dizerem que para serem crentes não precisam frequentar uma igreja, não precisam de pastores. Não sei como, cada um tem sua capacidade, não é? Mas eu mesmo, eu confesso a vocês que eu não consigo. Se eu me afastar da igreja, eu volto para o mundo. O mundo que eu quero dizer não é o mundo geográfico, mas o mundo espiritual, onde o maligno, né, é quem reina. Então eu ouço essas pessoas dizerem e hoje eu escolhi uma palavra para a gente meditar um pouco sobre esse assunto. Será possível eu viver sem ter pastor, sem eu viver uma vida cristã, uma vida de fé, sem ter um pastor, para me apacentar, sem ter um guia espiritual? Mas Jesus é o nosso pastor, mas Jesus é o sumo pastor. Mas a Bíblia diz que ele mesmo levantou pastores para cuidar de nós. Então, em Êxodo, no capítulo 3 de Êxodo, nós vamos ler um texto, a partir do versículo 1, onde diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Ele diz: Mas eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, né, e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal que eu te enviei quando houveres tirado o meu povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Ok? Então, a história desse povo começa lá desde Abraão, quando Deus separa um povo para ele. Deus quer restituir o que Deus fez desde o princípio. Quando o povo se afastaram, quando Adão e Eva se afastou da presença de Deus, e Deus sempre lutou para trazer o povo de volta para ele, porque foi para ele que ele fez.
E esse povo, nos dias de Jacó, houve fome em Canaã, e José, na época, já era governador no Egito. Todos nós conhecemos a história de José. E ali o Jacó, junto com sua esposa e seus filhos e noras, eu acho mais ou menos umas 100 pessoas foram para o Egito. E ali esse povo cresce no Egito. Esse povo são muito abençoados porque são povo de Deus. E esse povo prospera em quantidade, em riquezas, em gado, em todas as coisas, ao ponto de Faraó se assustar, se preocupar. Disse, esse povo já são muitos, esse povo, se houver guerra entre nós e esse povo vão nos derrotar. Então vamos começar a escravizar esse povo, vamos começar a torturar eles, vamos diminuir esse povo, vamos emagrecer esse povo, vamos empobrecer esse povo. E aí começou Faraó a mandar escravizar esse povo, a chicotear. Esse povo passou a trabalhar debaixo de chicotes, debaixo de açoites, sendo torturados, aprisionados, injustiçados. E chega um ponto que esse povo clama a Deus, e Deus ouve o clamor desse povo. Mas para a gente entender, amados, eu queria falar de cada versículo desse texto que nós lemos, para que a gente possa entender. O versículo 1 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Preste atenção que Moisés estava ali apacentando as ovelhas do seu sogro. Moisés não estava desocupado, Moisés estava trabalhando. Deus não procura homens e mulheres desocupados, porque os desocupados, amados, sempre estão ocupados. Deus quer homens e mulheres que sejam trabalhadores. Ele chama pessoas trabalhadoras, porque as pessoas trabalhadoras sempre encontram um tempo para servir. Por isso que ele chamou Pedro, João, Tiago, ali naquele barco. Ele sai chamando pessoas que são realmente trabalhadoras. Deus não tem comunhão com pessoas preguiçosas, né? E a Bíblia diz no versículo 2, diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Vejamos, amados, como Deus se manifesta. Onde Deus se manifesta, há maravilhas, há sinais de que é Ele. O sobrenatural está ali com Ele. Os milagres acontecem. Você vê que Deus se manifesta numa chama de fogo que está sobre os campos verdes daquele lugar, mas o verde não se queima. É um fogo que não queima. E isso chamou a atenção de Moisés. Isso não existe um fogo que não queima. E isso atrai Moisés. Deus sempre se manifesta de uma forma que nos atrai a Ele. Amém? Ele se manifesta com sinais, com prodígios, com maravilhas. No versículo 4, diz assim: e vendo o Senhor que se virava, não é? Que Moisés se virava para lá ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E Moisés responde: eis-me aqui. E Deus disse: não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque a terra em que estás é terra santa. Olha, amados, Deus não se manifesta em qualquer terra. Deus não se manifesta através de qualquer pessoa. Cuidado com o que ouves. Pessoas dizendo: é Deus que está falando, é Deus que está dizendo. Examine os espíritos, procura ver como é a vida dessa pessoa, porque Deus só se manifesta em vidas santas, em terras santas, porque Ele é santo, Ele é perfeito. É um princípio de Deus. Não há comunhão entre luz e trevas. Então Ele não vai se manifestar em qualquer lugar. Ele só manifesta nos lugares onde Ele vê santidade. Qualquer espírito pode se manifestar dizendo que é Deus.
A Bíblia diz que até os demônios se manifestam e faz as pessoas pensarem que Ele é Deus. Mas Deus não se manifesta. Deus só se manifesta onde houver santidade. Ok? Versículo 6 diz assim, diz mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Veja que Deus se identifica. Ele não chega dizendo, eu sou o Deus do céu, Deus Todo-Poderoso. Não, ele diz, olha, eu sou o Deus de teu pai Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de teu pai Jacó. Porque eles sabiam que o nosso Deus, ele era conhecido como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então ele chega e se identifica, que eu sou. Ele não chega fazendo confusões em nossas mentes, trazendo engano, não. Ele chega, Deus é perfeito. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de decência, Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de meninice, Deus não é Deus de molequice. Onde há a presença de Deus, a ordem, a caráter, a moral, a decência, porque Ele está acima de todos os deuses, de todos os poderosos. Ele é Deus dos deuses, Ele é Senhor dos senhores, e Ele é o Rei dos reis, e Ele está acima de todas as coisas, não é? Ok? Versículo 7 diz assim, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, e conheci as suas obras. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga, terra que emana leite e mel, lugar dos heteus. Preste atenção, ele diz, eu desci, estava acima. Eu ouvi o clamor do meu povo que estava no Egito por causa dos seus exatores, dos seus torturadores, dos seus opressores, e desci. Ele estava sentado acima de todos os céus, sobre um alto e sublime trono, que é a morada de Deus, é o trono de Deus. Mas ali ele ouve o clamor de um povo insignificante, um povo que são escravos. E ele desce por causa do clamor desse povo. Eu quero dizer a vocês, meus amados, que Deus ouve os nossos clamores. Ele diz em Jeremias 33:3, ele exclama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Clama a mim, eu te respondo. Isso é uma palavra afirmativa, não é uma palavra duvidosa. Clama a mim, talvez se eu tiver tempo eu vou. Não, ele diz, clama a mim, eu te respondo. E vou te anunciar grandes coisas que tu nem sabes ainda. Não clama a outros, não. Você está perdendo o seu tempo. Clama a Deus, porque só Deus tem coisas boas e grandes e firmes para nos anunciar. Então ele desceu do seu alto e sublime trono para ouvir um povo. Ele diz no versículo 9, disse, eis, e agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Vem agora, eles a Moisés, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que teres o meu povo, os filhos de Israel, que estão no Egito, no versículo 10. Amados, Deus ouviu o clamor, Deus desce do seu trono, e Deus não pode ir até o Egito e libertar o seu povo, e destruir Faraó. Mas Deus é um Deus de justiça e de perfeição. Ele desce porque ele ouviu o clamor. E ele desce e escolhe um homem, o qual ele vai enviar para libertar o seu povo. Deus liberta o seu povo através de homens que ele capacita. Se você não vai numa igreja, porque você não precisa de um pastor, Deus capacitou aquele homem para te conduzir, para te tirar do Egito, para te levar a uma terra boa e larga que mana leite e mel. Não seja rebelde. Não ouça ministrações espirituais enganosas, porque Deus não vai te libertar pessoalmente. Ele vai usar pessoas que ele capacitou, que ele escolheu e que ele capacitou para te libertar. Ele diz a Moisés, vem agora, pois eu te enviarei a Faraó,
para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Amados, e a Faraó não era fácil. O Egito, na época, era o maior império em poder, em grandeza, em soberania aqui na terra. E Faraó, era impossível qualquer homem comum se aproximar de Faraó. Faraó era considerado um deus do Egito. Era impossível. Moisés, um pastor, um homem pobre, um homem queimado no sol do deserto. E Deus disse, é você quem vai. Versículo 11 diz assim, diz, então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu, Deus? Quem sou eu, Senhor? Eu, esse ninguém que tu... Vai buscar um homem numa faculdade, Senhor, no universitário, vai buscar lá no Supremo, vai buscar nas câmaras aí do Senado, vai buscar homens grandes. Deus, não é você. Eu quero você. E Deus disse assim, disse Deus, certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal que eu te enviei quando houveres tirado o meu povo do Egito. Servirei a Deus neste monte. É você, Moisés. Eu não quero pessoas preparadas, eu quero pessoas despreparadas, porque aí eu vou preparar conforme o meu modo e não conforme o modelo do mundo. Eles são preparados pelo modelo do mundo, eu vou preparar vocês segundo o meu modelo. Achei em você. Amados, Deus, quando foi separar um rei para Israel, quando ele foi separar Davi, tinha 6 irmãos na casa de Jessé, pai de Davi, por ali. Cada um bonito, cada um de boa aparência. O profeta escolheu o mais bonito, o que ele achou mais talentoso. Deus disse, epa, não vai por aí. Deus não olha como o homem olha. O homem vê o que está diante dos seus olhos, Deus sonda o coração. Só tem esses aí, diz, não, tem um que está lá na roça cuidando das ovelhas, das poucas ovelhas do pai, isso é isso que eu quero. Eu quero homens que cuidam de ovelhas do pai, porque o que cuida das coisas do pai vai cuidar das minhas coisas. Deus quer homens assim, homens e mulheres. Então, amados, Deus, desde Abraão até Jesus Cristo, Deus tem usado homens para conduzir o seu povo para a libertação. Não existe ovelha sem pastor. Ovelha sem pastor, ela se dispersa, ela se perde, ela cai. Efésios 4, Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que sejamos uma igreja edificada, para que possamos chegar um dia à estatura de Cristo, voltar a ser a semelhança, como Deus fez lá no princípio, o homem conforme a sua imagem e semelhança, para que chegamos a ser este homem, Deus levantou. A Bíblia diz que Jesus levantou ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Deus levanta essa equipe, esses ministros, não é? Quando um presidente eleito, ele escolhe os seus ministros, ele envia um para a agricultura, outro para a saúde, outro para a educação. Assim, Deus levanta ministros para o aperfeiçoamento da igreja, para preparar esse povo para no dia que Jesus vier, ele dar conta desse povo, como diz lá em Hebreus 13, se eu não me engano, 17, algo assim. Então Deus, ele escolhe homens para nos conduzir. Ele escolhe homens para te conduzir, aquele que ora por você, aquele que se alegra com a tua prosperidade, aquele que te abençoa, porque ele é capacitado, ele foi capacitado por Deus. É aquele a quem Deus fala pelas madrugadas, através de revelação, de sonhos e de visão. Deus fala com esses homens, Deus não fala com qualquer um, meus amados.
Deus não fala com qualquer um. Deus escolheu os seus. E Ele capacita os seus. E Ele é com os seus, como Ele disse com Moisés, como Ele disse com Gideão. Eu serei contigo. Tu vai destruir aqueles teus inimigos, porque eu serei contigo. Ele diz a Moisés, eu serei contigo. Ele diz a Samuel, eu serei contigo. Os homens que Deus escolhe, ele diz, eu serei contigo. E essa é a grande diferença de uma pessoa que Deus escolhe para uma pessoa comum. Porque é o eu serei contigo. Não é a tua força, não é a tua sabedoria, não é o teu conhecimento, não. É a minha presença em você que vai fazer a diferença e que vai te conduzir. Para isso, amados, é preciso nós estarmos vivendo na dispensação, né? Vivendo assim, na dispensação do Espírito Santo de Deus, para ter tempo para ouvir a voz do Senhor e obedecer. E dizer, eis-me aqui, como Moisés disse. Porque hoje poucos dizem, eis-me aqui, porque não encontra tempo. Eu sou ocupado porque minha mulher tá, porque meu filho, porque isso, por aquilo, um monte de desculpas que Deus não quer esse tipo de homem no seu ministério. Deus quer homem que esteja disposto a servir a Ele. E o servir a Deus, amados, é exatamente conduzir ao seu povo para o lugar onde Deus quer. A uma terra boa e larga. Não é mais a terra que mana leite e mel, mas a terra que Jesus foi preparar para nós. E Ele vai vir nos buscar. E a nossa missão é preparar esse povo para nesse dia ser recebido nesta cidade. Amém. Então, se você não tem pastor, você não é ovelha. Quem não tem pastor, meu amado, é bode. Bode não precisa de pastor. Mas pastores têm ovelhas. Pastores vivem, ovelhas vivem em rebanho. Ovelhas gostam de estarem juntas. Gostam de estar em comunhão. É por isso que somos chamados de ovelha. Então não ouça ministrações enganosas, de espíritos enganosos, que fica botando na tua cabeça que você pode ser crente. Você tem palavra aí em todo canto, aí no computador, YouTube, todo canto você vai ver. Mas tem um homem que Deus levantou para cuidar de você. Que o Senhor nos abençoe grandemente e que nos esclareça mais sobre isto que eu acabei de falar. E que nos dê uma tarde de muita paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. E glória a Deus.